e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olá, meus irmãos, nós estamos retomando alguns vídeos com uma sequência específica nesse tempo sobre avivamento. Nesse período de sextas-feiras, nós estaremos postando vídeos sobre a história dos avivamentos. Estaremos colocando vídeos que vão impactar a sua vida, vídeos que vão avivar o seu relacionamento com Deus. Sim, porque avivamento nunca partiu de um nível tão somente coletivo. O avivamento é quando Deus move homens, no máximo família, ou dois amigos para buscarem o Senhor. E então vem aquele efeito cascata, rolo compressor, bola de neve, vai se agigantando, crescendo e alcançando muitas vidas. Hoje eu quero falar sobre uma geração perigosa que Deus levantou aí no século passado, homens que balançaram o mundo no século passado. Quero falar começando sobre um afrodescendente, um homem caolho, um homem semi-analfabeto, vítima de segregação racial, um homem pobre, mas um homem cheio de fé, um homem cheio de fibra na alma e um homem cheio de brasa viva do altar de Deus. O nome dele era William Seymour. Esse homem tinha um desejo profundo de ter uma visitação genuína do Espírito Santo. E Deus permitiu que ele protagonizasse o lendário avivamento Azusa. Em 1906, Deus prorrompeu com poder, com glória, e na rua Azusa, número 312, onde homens e mulheres estavam concorrendo para aquele lugar, de várias partes do mundo, e ao chegar naquele galpão velho, que outrora tinha sido incendiado, sendo sede da igreja metodista, Deus trouxe um outro fogo para o avivamento, e Deus permitia que pessoas chegassem ali na entrada do galpão e estivessem ali se arrependendo, pessoas estivessem ali recebendo cura e batismo com o Espírito Santo. No comecinho do século, Deus já estava despertando William Seymour. Depois, mais para o meio do século, um pouco após dois moveres tremendos, a Seara Latina e também a Chuva Serolha e as grandes campanhas de cura, Deus levantou um grande evangelista chamado Billy Graham. Billy Graham é um desses homens que fazem parte dos anais da história do avivamento e do mover de Deus sobre o último século, esse século passado. Billy Graham era um homem que se embrenhava nas matas e ouvia a palavra de Deus e não tinha medo de pregar para as multidões. Ele não se abalava diante das multidões, porque antes ele já tinha se abalado e se prostrado diante do Senhor. Suas mensagens eram simples, não consistia de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Nações se prostravam diante daquela mensagem. Hoje Billy Graham tem 99 anos e ainda aguarda uma passagem de bastão. Jovens, homens e mulheres que possam dizer: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, e quero ser um grande pregador para as nações. Um outro servo de Deus tão especial, o Leonard Ravenhill. Esse era um profeta ácido, um inglês que tinha uma maneira peculiar de pregar o evangelho. O Leonard Ravenhill era um exortador por excelência, reconhecido por muitos dos seus irmãos em Cristo como o Elias moderno. Não tinha papas na língua, nunca andou de mãos dadas com a politicagem evangélica. Era um homem com autoridade profunda, e dentre as suas muitas frases, ele vai dizer que a oração agarra a eternidade. Leonard Ravenhill é um desses homens que você passa o dia todo ouvindo e que você é impulsionado para ir para as ruas pregar o evangelho verdadeiro, puro e simples. Um grande homem de Deus, um tremendo homem de Deus. E o quarto servo do Senhor, que eu recomendo que essas pessoas que eu tenho citado aqui, que você possa conferir seus vídeos. Hoje não é dia de dar dicas de cinema, mas dicas de vídeos de avivamento. Você pode conferir aí nas redes sociais, na internet, que você vai ser extremamente edificado. O quarto homem que eu quero falar dessa geração perigosa é David Wilkerson. Esse era um ser humano lindo, com uma paixão por servir ao Senhor, e recebeu de Deus palavras sobre batismo de angústia e uma outra mensagem muito comovente chamada agonia.
Esse homem estava confortavelmente no interior da América, pregando o Evangelho e sendo um pastor como muitos. E o Senhor chamou para um desafio profundo, em meio às muitas gangues que cresciam nos bairros, nos guetos de Nova York. Deus chama esse homem para pregar o Evangelho num lugar de muito fogo cruzado. E David Wilkerson ouve e vai pregar o Evangelho. E ali Deus começa uma história, um desafio profundo na vida do David Wilkerson, pregando o Evangelho entre criminosos. E mais tarde ele vai criar o Desafio Jovem, um projeto que está pelo mundo inteiro alcançando e restaurando jovens que jaziam nas drogas. Esses homens foram homens que não precisaram estar na mídia nem serem ricos, simplesmente ouviram o chamado de Deus e disseram: eis-me aqui, que você tome esse bastão e faça parte dessa geração perigosa. E também diga como os grandes homens da palavra falaram, como falou Samuel, Moisés e como falou Isaías: eis-me aqui, Senhor. Deus te abençoe.